O canal da mediação e do direito de família traz um novo tema para a nossa reflexão e, quem sabe, aproveitar para alguma dúvida que nem tenha surgido, mas ouvindo isso você poderá pensar: como será que eu faria nessa situação? Hoje nós vamos trazer mais um tema de mediação, porque, como eu sempre digo, é um tema inesgotável. Nós precisamos aperfeiçoar muito para tornar essa ferramenta algo realmente disponível para todos. Hoje nós vamos falar sobre uma característica da mediação que nós vamos dar o nome de equalização de poder. Já vamos explicar. O que acontece muitas vezes na pessoa que chega para uma mediação? Então, vamos pensar que muitas vezes a mediação não é escolhida pelas partes imediatamente. Né? Não batem na porta do mediador dizendo assim: quero fazer uma mediação. Nós ainda não chegamos nesse ponto. Vamos chegar um dia, né? Como é hoje na França. Mas, às vezes, as pessoas chegam que nem sabem muito bem o que elas querem, só sabem que estão sofrendo com uma falta de escolha, de uma decisão, de uma informação e de uma orientação. Então, às vezes batem na porta do advogado e aí dizem: olha, eu tenho uma dúvida quanto a estas questões. Então, vamos dizer, então vamos voltar ao que anunciamos, a equalização de poderes. As pessoas muitas vezes trazem informações dizendo assim, por exemplo, né, sob o ponto de vista patrimonial, financeiro, né, chega uma mulher, né, descontente com a forma como está acontecendo o casamento, e aí a gente pergunta: bom, mas como é o seu patrimônio? Eu não sei, porque eu não tenho, quem cuida disso é o meu marido. Eu não sei que tipo de investimento que a gente tem, quanto a gente tem. Eu não sei de nada disso, porque ele que cuida. Eu cuido de outras coisas, né? Cuido da casa, das crianças. Então, eu falo assim, mas como é que você pode querer, por exemplo, enfrentar um divórcio, se for o caso, sem saber exatamente com o que é que você vai lidar em termos de partilha, de alimentos, né? Qual é o salário de seu marido? Não sei. E o seu salário, ele sabe quanto você ganha? Não. Isso é uma questão minha. A gente percebe que alguém aí está exercendo um poder maior do que o outro. Aquele que detém toda a informação a respeito do seu patrimônio, dos seus investimentos, da sua organização familiar, o outro que não tem a informação está abaixo. E isto, muitas vezes, é o que gera as desavenças, os conflitos. Uma mulher, uma vez, que me consultava, dizia que quando ela fazia compras de supermercado, ela tinha que trazer a nota discriminada para o marido para ver se não tinha comprado nada de supérfluo. E ela, às vezes, comprava. E o supérfluo era uma coisa, assim, de questão de R$ 50 a mais numa compra de 1.500. Assim, por que você comprou isso aqui? Isso aqui é supérfluo. Para que você comprou? Não precisa, não pode gastar. Ela disse, mas o dinheiro é nosso, mas aquele é que está mandando. Então, o que a gente percebe? Que a questão está na falta de equalização de poderes. Um tem mais poder porque detém maior informação
e o outro menos poder. E isso muitas vezes é que gera o conflito. E às vezes está muito simples de se estabelecer uma nova regra, uma nova comunicação, e um respeitar o outro e continuarem a vida. E bem, é possível. Mas às vezes as pessoas chegam até a se separar por conta disto. Nós costumamos sempre dizer, nós mediadores, que a mediação tem por objetivo a equalização dos poderes. Uma vez eu tive um caso, isso já faz muitos anos, mais de 20 anos, em que os dois chegaram na mediação e brigavam muito, e gritavam, e se agrediam. Nós tinha que parar a mediação para dizer, não, mas não pode haver violência, então vamos terminar. Aí eles voltavam e continuavam dentro de um comportamento possível. Esta moça, ela não tinha noção do quanto era o dinheiro dele, porque ele teve um grande desempenho e ganhou muito dinheiro. Eles estavam completando 10 anos de casados. E quando começaram a falar de separação, ela quis saber dessa condição, né? E ele disse que não, que aquilo era dele, ele que trabalhou. Ela ficou em casa sendo sustentada luxuosamente, indo a cabeleireiros, ao clube, almoçando com as amigas nos bons restaurantes e usufruindo de viagens internacionais que ele proporcionava e que o dinheiro era dele. Ela insistiu e falou: então eu vou para o litigioso, porque aí eu vou ter um advogado que vai pedir ao juiz que traga essas informações. E ela fez isso. E ele não acreditava, porque ela era muito submissa a ele. Era, até então. Aí eles tiveram uma sessão de mediação para encerrar o nosso trabalho. Ela já havia constituído uma advogada que começou a fazer tudo o que era necessário para poder obter essas informações que ele não permitia que ela tivesse acesso. E ela, então, usou uma expressão que eu gravei muito, porque foi incrível. Ela falou: olha, esse trabalho de mediação foi fantástico. Veja, não houve acordo, houve uma ação. A questão foi para uma extrema litigiosidade em juízo. Mas ela disse: mas acontece que eu cheguei aqui, é como se eu tivesse lá no chão e ele muito acima de mim. E na mediação é como se eu tivesse ganho um banquinho e quando eu subo no banquinho eu falo com ele de igual para igual. Isto é equalização dos poderes. As pessoas precisam estar com o mesmo poder para que possam se comunicar. Senão, não há comunicação. Se você gostou, dê o seu like. Até a próxima quarta-feira.